Olá pessoal do YouTube aí, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Galera aqui do Instagram também, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima noite, deixa eu fixar aqui o assunto da nossa live. Cadê a música aí, Roberto? Roberto separou uma música top de linha aqui pra nós. E aí pessoal, tudo bem? Eu estou ouvindo o som, tá tudo certo. Muito bem, tem um pequeno contratempo, mas... A correria maluca aqui, testando alguns recursos novos, né? Mas deu tudo certo. Vamos dar um alô pra galera do Instagram aqui. Isso. Leandro, Suziane, Antônio, José Wagner, Antônio Bessa. Dá pra ouvir a gente, pessoal? Dá um feedback aí só pra gente... Isso. Coloque por favor se estão ouvindo a gente aqui no Instagram. Donimar, tudo bem meu amigo? Seja bem-vindo. Ô Marcão, José Machado, Racael, Suziane, muito bom. Ô Luizinho, ó o Luiz, o Luizinho lá da Black, o segurança. O rei do... O rei da TV Integração. Famoso. É outro título que ele tem lá, mas... Pessoal, por favor, coloque aí por gentileza aqui no Instagram se vocês estão nos ouvindo bem, tá? Não me toque. Rio Grande do Sul. Maicon, e aí Maicon, tudo bem, tá cara? Ótimo, boa. Obrigado, Antônio. O Roberto, para quem não conhece, ele é fanático com Elvis Presley. Fanático, né, Roberto? Inclusive você esteve lá visitando a casa dele há pouco tempo, né? Onde ele morou, né? Tive, onde nasceu, onde morou. Sim, gosto. Show de bola. Bom, pessoal, estamos ao vivo também pelo YouTube, né? Nós estamos com uma câmera aqui pelo YouTube e estamos aqui com uma câmera pelo Instagram, perfeito? Então é isso aí, muito legal. O tema da live de hoje é a influência da inteligência emocional nas relações de trabalho. E aí, Roberto, de onde surgiu o acidente? De onde surgiu esse tema aí, meu caro? Diz aí. A verdade é assim, né? Eu tô aqui, pessoal, com um notebook, porque como eu sou palestrante, eu tenho esse hábito de colocar alguns tópicos para ir seguindo, tá? Então, se eu estiver olhando para baixo, é só para eu poder me perder, não vou estar lendo nada, não. Exato. Mas a inteligência emocional, na verdade, é o seguinte, né? As relações de trabalho... Primeiro, desculpa, antes de mais nada... Muitos aqui eu acredito que já me conheçam, né? Mas quem que é você, Roberto? Talvez alguém ainda não te conhece, né? Bom, meu nome é Roberto Gomes, eu sou um profissional da área de recursos humanos, né? Trabalho em recursos humanos há mais de 25 anos. Sempre tive do lado executivo, né? Trabalhei em empresas de marketing digital, trabalhei em empresas também na DHL, trabalhei no segmento hoteleiro de 5 estrelas muitos anos da minha vida. Fábrica... manufatura, né? Stanley Black & Decker também. Tive chance de atuar em empresas muito grandes, né? E agora estou numa empreitada de consultor. E que está muito mais corrido, mas está muito mais divertido. Legal, né? Legal. Show de bola, Roberto. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí. Thaís, Carol, Maicon. Show de bola, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, tem um coração aí, né? Ajuda a espalhar essa live, né? Você clicando aí nesse coração, essa live espalha para mais pessoas. E além disso tem um aviãozinho aí, né? Um triângulo. Clica nesse triângulo aí, nesse aviãozinho, divulga essa live para os seus colegas, os primeiros que aparecer na lista aí, para poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza, vamos lá, Roberto. Então voltando ao assunto inteligência emocional. E aí, de onde surgiu isso aí, cara? Durante muitos anos nas relações de trabalho, a única coisa que era avaliada era o coeficiente de inteligência, né? Era o chamado QI, né? Quanto que a pessoa era inteligente, tinha capacidade de aprendizado, tinha competências que a faziam diferenciada, né? E assim foi durante muito tempo. As relações de trabalho mudaram muito, né? As questões de gestão mudaram muito e o próprio mercado de trabalho mudando, né? Então a tecnologia chegou com tudo, né? E eu estou falando de que há 20 anos atrás a tecnologia ela não influenciava tanto hoje no trabalho
como era no passado. Ou seja, hoje caiu o sistema. Cara, ninguém faz mais nada. Ninguém faz mais nada. O sistema é um pânico geral na empresa. Né? Então, o que foi acontecendo nisso? Por conta disso, outras coisas foram aparecendo. Né? Vamos dizer, outras doenças de trabalho. Estresse, síndrome do burnout, estafa, coisas que não eram tão inerentes. Né? E isso, quando a gente foram fazer uns estudos, hoje as pessoas são mais generalistas. Né? Antes elas cuidavam de só uma coisa, né? Mesmo nas áreas administrativas. Né? Então não tinha as equipes muito grandes, não tinha muito contato, né? Era muito operacional. Bom, o tempo foi mudando, as coisas foram passando e um cara nos Estados Unidos chamado Daniel Goleman, né? Ele era um escritor, escrevia para New York Times, psicólogo já, né? Professor em Harvard também. Certo. Ele foi fazer esses estudos aí sobre a inteligência, né? Sobre a neurociência, né? E descobriu que o cérebro humano ele tem algumas características das quais perfazem toda esta base para o aprendizado. E não é só o aprendizado técnico, é o aprendizado emocional. Porque todos nós temos a emoção e a razão. Né? Então o Daniel Goleman ele fez um estudo aproximado onde ele levantou essas questões da genética, né? Da potencialidade do cérebro. Quando a gente fala em inteligência emocional, o que é basicamente isso? É o controle das emoções. Né? E está provado isso, que quando você não controla as emoções que você sente, certo. Isso arrasa relacionamentos na escola, relacionamentos sociais, afetivos, familiares, profissionais. E principalmente, então, o mote é principalmente os relacionamentos profissionais. Né? Então você já deve ter visto pessoas extremamente competentes, pessoas extremamente técnicas, sim. Mas que ninguém aguenta trabalhar com elas. Por quê? Porque é muito difícil, né? E pessoas difíceis, a reflexão que a gente faz, a gente vai encontrar o tempo todo. Quando a gente faz um estudo mais apurado de inteligência emocional, ele tem algumas características, né? E Daniel Goleman, ele dividiu isso aí em cinco temas principais de estudo da inteligência emocional. Ele separou 5 tópicos principais que você deve começar por aí. Então o que acontece? Toda essa questão do comportamento ela vai afetar você diretamente. A mesma forma também a questão de chefes, né? Que também dão resultados, conseguem atingir as metas. Deixa um rastro de sangue. Deixa, como eu sempre falo, né? Deixa um rastro de sangue, ninguém aguenta trabalhar com ele. E as empresas não estão permitindo mais esse tipo de abordagem. A maioria das empresas não estão... Elas até percebem isso, às vezes o tempo de reação é menor, é maior em algumas empresas, mas não é possível, porque destrói o time. A capacidade... Se hoje a tecnologia veio para poder facilitar ele é operado por pessoas. Então, sim. O trabalho mental hoje ele é muito maior. E veja o que está acontecendo até nas questões mais operacionais. Essa coisa da indústria 4.0, por exemplo, ela vem para revolucionar muita coisa, né? Então ela vai eliminar algumas funções que são mais repetitivas, né? Muito tem feito quanto a isso, mas não é a inteligência artificial que vai matar a próxima geração de trabalho. O que vai matar mesmo é a falta da inteligência emocional, com certeza. E eu acho que nunca esse tema foi tão falado, né, Roberto? Inteligência emocional, né? Tá crescendo muito, na verdade, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente não ouvia se falar muito desse tema, apesar que já existia isso acontecendo no dia a dia das corporações, né, no ambiente pessoal, enfim. Mas esse assunto de um tempo para cá vem ganhando muita força,
seja ele, principalmente no meio profissional, né? Olha só como é engraçado essas percepções mesmo, Júlio. Porque, por exemplo, Daniel Goleman, ele é um professor de Harvard PhD mesmo. Ele escreveu isso. E sabe quando ele lançou esse livro? 1900 bolinha? 1995. Então não é tão recente. A percepção de que isso faz a diferença na vida das pessoas é que foi se aflorando. Então o que começou a acontecer? A gente começou a ver muita coisa de assédio moral, por exemplo. Assédio moral, o que é isso? Assédio moral é emocional. Né? A gente viu estresse, nível de estresse muito alto. Síndrome de burnout. O que é síndrome de burnout? É um passo depois do estresse. É você fazer uma coisa que você gosta, mas de repente você apaga. Você apaga. Não é desanima, é mais do que isso. Você não quer fazer mais nada, você simplesmente fica estático. Isso tem a ver justamente com as questões emocionais. Então, um dos princípios da inteligência emocional, porque a gente fala assim, fulano é uma pessoa muito difícil, como eu estava falando. Sim. A gente precisa fazer uma análise para saber se às vezes nós não somos essa pessoa difícil. Se nós não temos que esperar somente do outro um comportamento adequado. Isso é o que muita gente acontece. É aquele negócio, né? Quando você está apontando o dedo, tem três apontando para você. Né? Então, de repente, a falha não está no outro, né? Está em si mesmo. Também. Né? A gente tem a mania de terceirizar nossas culpas. Ou seja, quando alguma coisa não dá certo... foi por conta... alguém deixou de fazer alguma coisa. Eu tive essa reação porque fulano foi bruto comigo, porque Beltrano e tal. E, na verdade, um dos princípios da inteligência emocional é o autoconhecimento emocional. Ou seja, é você saber o seguinte, o que é que te tira do sério? Quais são as ações que você tem em si que você precisa cuidar. Então você tem que fazer. Então, por exemplo, você está dirigindo, você tem que fazer uma autoanálise assim, Júlio. Eu tenho pouca paciência no trânsito. Eu não gosto de cara dando farol atrás de mim, buzinando e tal. Você tem que saber dessas fraquezas suas. E veja bem, o fato de você sentir raiva, medo, tristeza, não quer dizer que você não é inteligente emocionalmente. Não tem nada a ver. Tá. É o controle dessas emoções que demonstra inteligência emocional. E ela começa, como eu disse agora, no autoconhecimento. Você precisa saber quais são suas fraquezas. Cara, eu não gosto de som alto. Eu gosto de dormir de luz apagada. E o segundo ponto é justamente o controle emocional. Então é a habilidade de lidar com os próprios sentimentos. Então você precisa descobrir, no segundo momento, quais são os gatilhos que ativam essa questão do seu autocontrole. Então, se você não gosta de som alto, qual que é o gatilho que ativa isso? Você escutar um som alto. Então, de repente, você está na sua casa, sua esposa, seu filho começa a botar um som alto. O que você tem que fazer? Você começa lá, meu Deus, está alto. Nervoso. Mas está alto. Qual que é esse é o gatilho. Quando você percebe esse gatilho, você tem que tomar uma ação diferente, porque senão você vai explodir. Então, você tem que sair, ou então você tem que pedir para baixar um pouquinho, mas você tem que passar a adaptar. Evitar aquela situação que te causa um nível de estresse. Na verdade, você não consegue evitar, às vezes, por exemplo, você tem um chefe que ele é extremamente grosso. Como é que você vai evitar esse cara? Você não consegue. A questão é, qual o gatilho que te ativa para que você fique estressado? Olha, Roberto, às vezes é a voz dele. Então o que acontece? Você já está num nível muito avançado. Então você tem que... Não tem muito o que fazer, né? Tem, mas pior que tem. Por que acontece? Então, coloca um protetor de ouvido. Não, você vai... A questão não é a ação em cima de você, mas é a reação da tua atitude frente a esses gatilhos. Certo. Então, por exemplo, às vezes você tem vontade de bater na pessoa. Né? Então você tem um filho, por exemplo, você manda ele escovar um dente, uma vez, duas vezes, você tem vontade de bater. Mas se você bater, você desperta uma outra coisa, que nós vamos falar na sequência, que aí já entra no modelo mental. Porque você vai estar mostrando para o teu filho que quando você bate, você conquista um negócio. Entendi. Então, na verdade, você tem que ver como que você vai fazer diferente, mudar o seu comportamento para que aquela emoção não exploda.
Então, esse é um grande ponto, o controle emocional. Se você está triste e você escolhe pensar de uma maneira otimista, você provavelmente vai ter mais leveza para superar isso. Mas quando as pessoas acham que os problemas serão resolvidos naturalmente, é onde isso aumenta, né? E pode vir a depressão, pode vir os comportamentos explosivos também. Um outro ponto é a automotivação, né? A automotivação. Então, importante assunto. Você está triste, você está bravo, você está com alguma coisa que te incomodou, que você estressou, você tem que buscar um propósito naquilo. Puxa, meu chefe realmente ele pegou no meu pé, me deu uma bronca. Cara, você tem que fazer uma análise seguinte. Foi justo aquilo ali? O que motivou? O que motivou aquilo? Foi justo? Quer dizer, você é a causa e a consequência. E cara, você não precisa falar para ninguém, você tem que ser humilde com você mesmo, porque você pode enganar os outros. Porque às vezes não dá o braço a torcer e tal. Sim. Mas você não pode enganar a você mesmo. Então, a você se falar, não, realmente ele realmente tem razão isso. O que eu posso fazer para mudar aquilo para não acontecer de novo? Você tem todo o direito de ficar bravo, né? Tem alguns líderes, né? Você fica bravo porque ele não te deu orientação e outros você fica com vergonha porque o cara te deu toda a orientação. Mas o que acontece? A automotivação é você buscar motivos que façam com que aquele efeito negativo se torne positivo. Ah, meu chefe... Não... Tá, mas qual que é a motivação? A motivação é de você estar trabalhando, ter o salário para poder suprir alguma coisa. E óbvio, não é só isso. Eu digo, num primeiro momento, porque nós estamos falando de inteligência emocional, gente. Nós estamos falando de comportamento. Então, o que acontece? Você não pode explodir. Então, esses gatilhos são importantes para que você possa mudar. E o cérebro é fantástico, cara. O cérebro humano, ele não faz um pensamento crítico. Ele absorve tudo que ele vê. E nós vamos falar em modelo mental, eu já chego lá. A outra... Deixa, antes nesse ponto ainda da automotivação, né? Inclusive tem até um comentário do Fábio. Grande abraço, meu amigo Fábio. Ele falou o seguinte, essa motivação é interna ou externa. Eu sempre, enquanto gestor, né, coordenando, liderando pessoas, o Roberto, eu sempre falava o seguinte, a motivação sempre tem que ser interna. Você nunca pode depender de fatores externos para se automotivar. Às vezes, né, o profissional, ele realiza um grande trabalho, né, vai lá, elabora um relatório, um programa, enfim, apresenta para o gestor e de repente o gestor pega, olha, legal, ou beleza, deixa aqui que depois eu analiso. E às vezes você está esperando, né, receber um feedback, um elogio, você gastou às vezes horas e horas ou dias, né, desenvolvendo aquele trabalho. Galera, não cometam essa falha, tá? E nem fiquem chateados por conta disso, isso acontece demais, tá? Então, na última empresa que eu trabalhava, eu falava muito com a minha equipe. Eu falei, galera, a motivação tem que ser nossa. Porque é o seguinte, se a gente quiser não fazer nada, o nosso gerente, que não é um especialista em segurança do trabalho, no caso, né, provavelmente vai ficar tudo bem. Ele não vai né, aquela documentação, aquele programa que você deixou de fazer, provavelmente ele não vai nem saber, né, que isso era necessário. A não ser se pintar uma fiscalização ou se receber uma auditoria lá, e você levar uma não conformidade, né? A empresa levar uma não conformidade por conta dessa situação. Então, a gente tem que fazer as coisas porque deve ser feito e não esperando um parabéns do outro lado. Então, acho que isso, aquele profissional que tem essa automotivação interna, realmente é um profissional que se destaca no mercado. Jamais dependa da motivação externa. É lógico que você entrega um trabalho, Roberto, eu analiso. Nossa, Roberto, que legal, parabéns. Bacana, quem não gosta de receber elogio? Fala aí, escreve aí se alguém não gosta de receber elogio. Qualquer pessoa gosta de ser elogiada. Por mais que seja um relatório de uma página só, fala, legal, cara, muito estruturado, bacana, eu vou verificar aqui. Enfim, qualquer elogio é bem-vindo. Mas se não vier elogio, não desanime. Poxa, perdi horas e horas e o cara não me deu nem um parabéns. Relaxa, isso acontece. Né? Legal esse parênteses que você colocou, mencionando diretamente no trabalho, né? Exato. Agora, não esqueçam que a automotivação emocional vai na paralela disso que o Júlio disse, né? Então, a sua tristeza, você tem que encontrar um motivo para que você possa se reerguer. Aquele comportamento explosivo, alguma coisa que te deixe fora do seu eixo,
você tem que encontrar uma motivação para que... E encontrar uma motivação não é para você ficar alegre, é para você desviar deste caminho, que vai simplesmente mexer com a sua estrutura e pode te levar a um resultado ruim, né? O Éder Alves comentou aqui, fez um comentário no YouTube. Isso aconteceu comigo alguns dias atrás, provavelmente isso que eu estava citando, né, Éder? De repente você entregar algum documento, algum relatório, algum programa, enfim, algum projeto, e de repente não receber, né, uns parabéns, né? Não sei se foi isso que você quis se referir, né? Mas é isso, né? Não dependa de motivação externa, a motivação tem que estar dentro da gente, né? Outro ponto da inteligência emocional que você tem que se colocar no lugar difícil é você reconhecer a emoção do outro, né? Ou seja, você ter a tal da empatia. Então, quando você se coloca no lugar do outro e não do seu lado egoísta, né? Que é o que qual é a prioridade nossa? Satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos. O que acontecia muito comigo era assim: eu estava na sala, eu tinha uma equipe grande, 14, 15 pessoas. Eu tinha uma pessoa lá, estava comigo na sala, aí entrava entrava assim e falava assim: olha, dá licença, só um minutinho, e pedia para falar comigo, para assinar alguma coisa. Quer dizer, isso detona as relações. Porque quem disse que o minutinho dessa pessoa, era mais importante do que já estava lá? Até por uma questão de ordem, né? Sim. Então, esse é um dos exemplos. Quando você tem empatia com os demais, você vai conseguir entender até as incapacidades dele, né? Até aquela superficialidade de comportamento, um ponto de vista. Não quer dizer que você precisa aceitar, que você não pode ajudar a pessoa a transformar, mas você não pode reagir da mesma forma. Eu lembro que minha mãe falava: "Pô, não briga com a sua irmã", nós somos em 4, né? Minha irmã é 14, 15 anos mais nova que eu. "Pô, não briga com a sua irmã, pô, você tem 20 anos, ela tem 5. "Ah, mas não interessa, ela pegou..." Minha mãe estava certa. Não adianta, porque eu tinha 20 anos, ela tinha 5. Exato. Ela pegou meu perfume lá para poder e ficou espirrando, ela não tem noção. Então é a mesma coisa, né? Então essa questão da empatia, de novo, não é você, não, porque ele não tem entendimento, eu vou deixar, não, você tem que ensinar. Mas esse é um ponto de inteligência emocional que as pessoas acham que é só de bondade. Não, é de inteligência emocional. E o último são os relacionamentos interpessoais, né? As pessoas que se comunicam mais, as pessoas que expõem mais o que estão sentindo, as pessoas que colocam as outras em evidência também, ela vai poder ter destaque nas suas opiniões, na sua presença, na sua liderança. E liderança não é só liderança de pessoas, liderança de projetos, de ideias, né? Então, está provado, as pessoas que se relacionam mais e que se expõem, elas têm uma chance de sucesso muito maior. Não esqueçam que eu estou trabalhando essa semana numa empresa e que eu tenho feito um trabalho muito profundo, Júlio, que é conteúdo e formato. Conteúdo é o propósito que você tem, é a informação que você tem, é o que precisa ser feito. Então, você tem uma meta, você tem uma missão, você tem um comprometimento, você tem uma tarefa a fazer. O que acontece? Você precisa colocar em prática. Às vezes, quando você vai colocar em prática, é onde acontece o capote. Então você tem um prazo a ser cumprido dia 20, o que acontece? Você, na hora de colocar para a equipe, não, porque nós temos que entregar dia 20, se não entregar dia 20, todo mundo vai ser punido, tal. Cara, você ferrou no formato. Você ferrou no formato. O conteúdo é propício. Então a inteligência emocional é o seguinte: o teu conteúdo é propício, se você não botar num formato condescendente, você vai perder. É o tal negócio, aquele jogador de futebol que tomou um carrinho, e aquele que agrediu ia ser expulso, mas o que foi agredido revida, os dois são expulsos, não é? Os dois estão errados. Tá errado. Então, esta questão é fundamental, cara. Você colocou uma questão interessante aí, Roberto, sobre a exposição, né? A questão da liderança. Porque para você usar dessa liderança, você não precisa, às vezes, ter um cargo de gestor, perfeito? Você pode ser um líder dentro de uma reunião, dentro de um grupo, dentro de um projeto, né? E não necessariamente ter um cargo de líder, perfeito? Sim. Existe um ditado, né? Um velho ditado, na verdade, já conhecido: quem não é visto não é lembrado, né? Então é importante você estar em evidência, né? Então é importante você se expor, né? Mas expor da forma correta, né? Assim como o Roberto acabou de mencionar um mau exemplo, né?
Então é importante você saber expor, mas da forma correta, assumindo projetos, assumindo reuniões, enfim, liderando, né, alguma situação ou outra, para você ter essa boa exposição. Né? Quem não é visto não é lembrado. Esse ditado é antigo e até hoje ele é funcional. Mas cuidado para não sair que nem um maluco, porque não importa a engrenagem que você gira. Você tem que ter ciência de que ela é importante para o contexto. Então se fortaleça, né? E quando... esse ditado eu enxergo assim, né? Não se omita. Ou seja, às vezes você faz um trabalho que é de bastidor, mas isso não quer dizer que por você fazer esse trabalho você não precisa fazer ele bem feito. Você não precisa dar a sua opinião, porque às vezes você fica correndo atrás e ajustando coisas que se você se comunicasse, não precisaria, já estaria pronto. Então nesse sentido também, a visibilidade é da tua participação naquilo que você faz. Né? Então não vai pensar, não, porque agora eu vou falar com o meu chefe porque eu tenho uma ideia. Não, não é isso, não é só isso. Depende do nível que você está. Pode ser um auxiliar, um assistente, mas participe daquilo que você faz. Não seja um reles executor. Né? Questione, indague. Isso também é visibilidade. Esteja presente. Esteja presente. Isso é visibilidade. Não é querer sair para estar lá no palco. Não, cara, às vezes não. Até porque, se você for olhar, eu vou dar o caso do Elvis Presley, né? Cara, ele era o cara, o businessman, o showman. Cara, mas chegava um momento que no final do show, ele ficava tocando uma música e ele apresentava a banda toda. Massa. Então, quer dizer, ele reconhecia que todos eram importantes, exatamente, e dava um momento de visibilidade, mas ele já reconhecia. E o cara que estava tocando só aquele trompete de vez em quando também era reconhecido. Né? Pô, a Jéssica fez um comentário ali, as pessoas devem ser líderes delas mesmas. Exatamente. O Donimar, pague o mal com o bem. É o exemplo do carrinho lá, né? Exatamente, Donimar. E quando não há espaço, eu diria assim, né? Meu amigo Iron, tudo bem, Iron? Às vezes o espaço para aparecer, você não pode desistir, né? Então, às vezes a gente precisa analisar também se o que a gente está querendo faz sentido, né? Eu não estou dizendo para Iron, né? Que é isso aí, mas às vezes você tem um produto, você tem uma ideia, você tem algo que é muito valioso, mas a venda não é boa, a venda não é propícia. Eu como gerente, eu não queria ver como é que o cara ia fazer, os detalhes, não, eu queria ver o macro do plano. Boa. Né? Queria ver o macro. Então você tem que se municiar de dados, fatos, informações, comparativos analíticos, para poder dar visibilidade a uma ideia que você tem, alguma coisa, né? No dia a dia... E sem, assim, Roberto, e sem muito rodeios, né? Principalmente se você for apresentar para cargos de níveis gerenciais, né? Gerente não gosta de rodeio demais, né? Aquele negócio muito detalhado, muito mastigado. Não. Resumo do resumo do resumo. Não, é um prático, rápido. Júlio, você tem razão. Você tem razão pelo seguinte, passou de 10 minutos, o cara não conseguiu explicar muito bem, não está nem claro para ele. Então, boa. Eu já também já não... E olha... Veja aí, Roberto, eu vou dar um depoimento aqui próprio meu, né? Eu era muito assim, tá? Eu era... muito detalhista, né? Nos mínimos detalhes, né? Inclusive meus pais, meus irmãos ficavam me zoando com isso, né? Nossa, o Júlio é nos mínimos detalhes, né? E às vezes em algumas situações até hoje ainda eu sou, né? Porém no trabalho eu aprendi, né? Depois de levar algumas porradas, né? A gente acaba aprendendo às vezes até nos erros mesmos, né? Quando eu ia apresentar algo para nível ali de supervisão, gerencial, enfim, a conversa tem que ser rápida, o bate-papo tem que ser curto e grosso, sem ficar entrando muito em detalhes, né? Então isso é um ponto interessante. A Viviane fez um comentário aqui no YouTube, Roberto, o seguinte: e quando você tem uma ideia boa e fala para o seu superior, e ele leva para os gestores a ideia e ainda leva os créditos por isso. Então, aí não há inteligência... Isso acontece muito, né? Aí não há inteligência emocional, né? Aí não tem a ver. A sua atitude é ótima, porque você teve... a atitude de ir atrás, de participar, de construir alguma coisa. Então aí é uma sabotagem. Não está conectado com o tema hoje, mas é um tema bem propício. Aí nós estamos falando de caráter, né? E o cara é um mau caráter fazer um negócio desses roubos de ideia. O meu objetivo aqui a gente não pode
vamos dizer, externamente, vamos dizer, quem não está aqui conosco hoje, eu não tenho como mexer com esse cara, mas eu tenho como passar dicas para vocês. E dicas, veja, o que eu estou falando aqui é neurociência, entendeu? Pesquisa aí para você, é psicologia. E eu só posso ensinar aquilo do qual eu acredito, porque eu sofri na pele. Boa. Então, ao invés de eu querer mudar o outro, eu mudo a mim mesmo, porque eu hei de encontrar um caminho para poder fazer isso valer. O caminho é estreito, a porta é apertada. Por isso que, quando se fala de ética, integridade, que a gente já fala muito, são coisas que não pode ultrapassar essa linha. Se você tem um gestor que é nesse mote, a melhor saída, mais dia, menos dia, é a saída. Você não vai crescer com um cara desse. Exato. Olha só, essa questão de comportamento, vamos começar a entrar um pouco mais, falar um pouco só sobre comportamento. Ela é tão preocupante hoje em dia que as empresas elas fazem o quê? Muita coisa é bom senso, mas bom senso é relativo. O que as empresas fazem? Elas escrevem. Então elas têm o código de conduta, elas têm o manual de etiqueta corporativa. Manual de etiqueta corporativa, inclusive eu faço treinamentos sobre isso. Cara, é você dizer o óbvio para a pessoa, Júlio. Mas o óbvio deve ser. Mas o óbvio é tão engraçado que quando você coloca as pessoas e faz uma pergunta, elas respondem coisas diferentes, coisas de bom senso. Exato. Né? Elas fazem bom senso é subjetivo. Elas fazem manual de funcionário, elas escrevem sua missão, sua visão, seus valores, seu propósito. Gente, eu estou meio olhando assim porque tem duas câmeras aqui. São duas câmeras aqui, a gente está... Me dá o toque. Beleza. Agora, algumas coisas não mudam, né? Então, por exemplo, numa etiqueta corporativa é um conjunto de atitudes, né, que tem como objetivo levar uma harmonização no trabalho. Então veja como essa questão da inteligência emocional já pega nisso aí. Porque eles estão preocupados que os comportamentos estejam alinhados, para que as pessoas convivam bem, uma vez que o relacionamento é fundamental. Porque a maior parte do trabalho operacional hoje é feito por máquinas. Né? E você tem que ter você tem que distinguir aquilo que você está fazendo. Então, mesmo se você... eu mexo só com Excel. Não, você precisa pensar como que você vai fazer da melhor forma. Olha, então não tem nada que você não vá usar a sua inteligência. A Joseilma, ela colocou o seguinte: estou na fase de adaptação de chefia na empresa em que trabalho, sei que as relações é difícil. A melhor coisa que você tem que fazer é escutar muito. Né? Escute muito, não tome decisões precipitadas, dê chance ao outro. Né? Se você está recente, a gente tem essa mania, né? Que quando uma coisa muda, a gente fica comparando com o que a gente tinha antes, né? Então a gente dá graças a Deus pro lado negativo ter mudado, mas a gente começa a ver outros problemas e o circuito recomeça. O que você tem que encontrar nessas dificuldades que você vai achar, quais são os gatilhos que te incomodam mais e o que você tem que fazer para mudar, gente. O que é que você tem que fazer para mudar? Olha só, eu quero falar agora sobre modelos mentais. Né? Não sei se você já ouviu o que é modelo mental. Modelo mental é um conjunto de crenças e pensamentos que regem as nossas decisões e comportamentos. Poxa, o que é isso? Todo mundo tem uma predisposição a alguma coisa. E essa questão, ela vem quando você nasce. Então, até os 11 anos, a formação do seu modelo mental está sendo formatado principalmente em casa. Né? Então, por que isso? Porque aquilo que você ouve em casa, você ouve na escola, você começa a repetir. Porque essa repetição constante de situações, pensamentos, sentimentos, é isso que vai transformar e vai fazer o seu modelo mental. Então, e veja bem como isso pode ser traumático também. Se uma criança, por exemplo, ela vive num ambiente onde o pai e a mãe resolvem tudo no grito, como eu já falei no começo, ela vai achar que no grito ela vai conseguir também. Exato. Se você tem uma criança, por isso que começa ali, que ela chora quando ela quer alguma coisa, tirando as necessidades fisiológicas. Perfeito. Ela vê um brinquedo, ela chora. Não, calma, sei que. Ou você, a mãe briga com ela, ou seja, repreende, né?
ou dar o brinquedo. Aí, o que é o modelo mental dela? Peraí. Se eu chorar, eu ganho. Eu né? choro, eu ganho o brinquedo. Ó, que maravilha. Aí, vai ter uma hora que ela vai chorar, ela não vai ganhar o brinquedo. O que ela vai fazer? Ela fala assim, vou me jogar no chão. Exato. Ela se joga no chão. Aí, o que acontece? Ela ganha. Olha o modelo mental como vai mudando. Então, é o seguinte, gente. Eu choro, eu ganho. Se eu choro, eu não ganho, me jogo no chão, eu ganho. Eu crio um ambiente desse. Quando ela é punida, ela vai pensar 2 vezes antes de fazer isso de novo. Se na primeira vez que ela chorar, ela tomar um corretivo, o modelo mental dela vai ser o seguinte, puxa, não é dessa forma que eu tenho que conseguir. E é óbvio que o ensinamento da mãe entra em algumas coisas. Olha, não posso comprar agora, quando for o dia das crianças, sei lá, eu vou te dar alguma coisa. Então ela já associa algumas coisas nesse sentido. Inclusive, Roberto, acredito que as pessoas depois que... Isso começa, como você falou muito bem, começa lá na infância, né? E a pessoa já na fase adulta, inconscientemente, às vezes ela tem algumas posturas assim, justamente por conta dessa criação que vem lá de berço, né, cara? Inconscientemente. Né? Eu vou chegar lá. Ou conscientemente. As 4 bases de um modelo mental são as seguintes. Primeiro é a biológica. O que seria a biológica? A biológica é o próprio sistema nervoso. É hereditário? Pode ser. Mas ninguém nasce... Isso não é uma loteria genética. Coitado, o pai é nervoso, a mãe é nervosa, esse cara vai ser nervoso também. Não é uma loteria. A mente humana, ela se adapta. A mente humana, ela é aberta. Ela não, como eu disse, ela não faz pensamento crítico. Ela simplesmente vai repetir o que ela está vendo. Uhum. Então, se ela começar a ver outras coisas, ela se transforma. Né? É bem verdade que muitas coisas, o aprendizado vem na dor. E o que eu estou falando aqui, gente, de novo, é psicologia. Isso aqui me ajudou muito, então eu posso afirmar essas coisas. A questão biológica que afeta o modelo mental, ele determina as decisões tuas de ação e reação. Isso pode ser diferente, por exemplo, tem gente que vê um cachorro na rua, já quer pegar, cuidar, fica com dó. Ai meu Deus do céu, não está dando. Eu quero pegar o cachorro. Outros nem percebem o cachorro. Outros nem começam o cachorro. Nem percebe. A outra é a linguagem. Tudo que você ouve, que você vê, você também repete. Então, seja visual ou seja auditivo. Né? Então, se você vê uma placa de trânsito, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai obedecer, vira à direita. Você vira à direita. Se você, por exemplo, vê uma pessoa batendo uma porta, o que acontece? Você vai achar que aquela pessoa está nervosa. Mas na verdade pode não estar. Então é uma base de modelo mental. Outra coisa, cultural, base cultural. O que é a base cultural? Aquilo que a gente fica ouvindo e cria na nossa mente algumas coisas que... Já está na hora, Júlio? Como é que tá? Estamos quase aqui, mas... Nós tivemos uma perda na conexão aqui com o YouTube, tá? Mas eu posso continuar aqui? Pode continuar, manda Beleza. A questão cultural é muito importante, gente, que a gente cria barreiras na nossa mente. Você quer ver um exemplo? Eu vou dizer, todos os homens são iguais. É cultural isso, né? Se todos os homens são iguais, significa que você que é mulher, seu pai é igual, seu marido é igual, todo mundo é igual. Então isso é cultural. Não pode ser generalista. Não, você cria um modelo mental que é isso. Principalmente quando você tem uma experiência negativa. Né? Aí fala assim, outra coisa, né? Vira o carro ali e tal. Tinha que ser mulher. Quem disse isso? Exatamente. É cultural. E tantas outras coisas, né? Por exemplo, dinheiro não traz felicidade. O Brasil é o país da corrupção. O homem trabalha, a mulher fica em casa. Isso são modelos mentais, cara. Estou correndo um pouco aqui, gente, porque eu quero passar todo esse conteúdo. Mas, por exemplo, essa questão cultural de religião, por exemplo, no Japão come peixe cru. Como assim, cara? Come peixe cru. Na China come cachorro. É cultural. A gente acha estranho, né? Em Minas come queijo todo dia. Como isso, cara? Exato. E o último ponto, que é o que você estava falando, são as experiências vivenciadas. Esse é o pior.
né? As experiências vivenciadas é tudo aquilo que aconteceu de bom e de ruim com você. E lembra que esse período até os 12, 13 anos são muito marcantes, né? Como você foi tratado ou como você é tratado reflete também no seu modelo mental, né? Então tem pessoas, por exemplo, que preferem não entrar numa discussão no trabalho, por exemplo, porque ela não quer entrar numa briga. Mas se você for buscar lá, é porque ela provavelmente viveu num ambiente sempre cheio de briga e aquilo apavorava ela não quer mais viver nisso, né? Os seus traumas, as suas incapacidades, né? Isso faz com que você crie um modelo mental, e a gente vai falar, são crenças que são limitantes, né? Então, essas experiências que você tem, né? Você tem as crenças limitantes, que ela não te permite chegar, né? Então, se uma criança fica ouvindo toda vez que, nossa, vai tirar nota baixa de novo, poxa vida, você não trabalha, você só estuda. Cara, a abordagem é errada. Ela vai começar a achar que realmente ela não é capaz. Ela vai no processo seletivo, Júlio, por exemplo, não. Ela começa a achar que, putz, cara, eu realmente... Eu tô errado. O problema sou eu, não tá dando, ele não quer mais nada. E aí, não se preocupa aí nem... Crença limitante. Não se preocupa nem dar a volta. O que é? Pô, eu tenho que rever meu currículo. Será que eu estou indo para a entrevista bem preparado? Boa. Será que eu estou fazendo as etapas corretamente? Então, ela não reage. Ela acha que realmente não é para ela. Quando tem lá no emprego uma promoção para fulano, beltrano, ela acha que ela nunca vai chegar ali. Então, essas crenças limitantes fazem com que as pessoas se deprimam mais. E tem as crenças que são fortalecedoras, Júlio, que fazem parte do movimento. Então, se na sua casa você via lá alguma coisa negativa, por exemplo, teu pai, sei lá, bebia e batia na mãe. Uhum. Cara, qual que é a crença fortalecedora? Cara, eu jamais vou ser um cara desse. De novo, cara, isso são experiências que eu vivenciei. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 3 anos. Eu vi meu pai na vida 3 vezes, né? Eu me lembro que eu senti falta dele uma única vez, que foi num jogo de futebol, porque modestamente eu jogava bola bem. E eu marquei 6 gols e não tinha ninguém na torcida, foi a única vez. O que aconteceu? Casei, tive um filho, né? Sempre fui muito amigo dele, talvez até no inconsciente, não sei, mas nunca me senti forçado a isso, foi natural. Quando meu filho tinha 9 anos, eu me separei. E naquele momento, o meu filho veio morar comigo. Então eu fui pai, fui mãe, fui professor, faxineiro, psicólogo. Talvez... Ou seja, a história essa repetiu, porém com uma tratativa totalmente diferente. Por quê? Porque na minha experiência vivenciada, eu transformei ela numa fortalecedora. Ou seja, eu não posso ser para esse cara o que foram comigo. Com certeza. E eu tive essa responsabilidade maior. Então, olha só e faça um relance na tua vida de quantas coisas você pode estar perdendo porque você não está enxergando por outro prisma. Inclusive, Roberto, falando dessa questão em alguns comentários, né? Às vezes eu dou a ideia, mas a ideia o meu gestor pega, leva a ideia e ele que leva os créditos, né? Eu, durante a minha carreira na área de segurança do trabalho, quando técnico de segurança, eu tive alguns engenheiros de segurança, né? Trabalhei com cerca de 5 a 6 engenheiros de segurança. E desses 5, 6 engenheiros, alguns me ensinaram como não ser um engenheiro de segurança e outros me ensinaram como ser um engenheiro de segurança do trabalho. Então, ações que eles faziam anteriormente, que aquilo ali realmente não agradava com aquelas situações, né? Não era algo interessante, aquilo ali eu repudiava, eu falava, poxa, o dia que eu me tornar engenheiro de segurança, já tinha em semente, né, em fazer uma engenharia, após tal, o dia que eu me tornar engenheiro de segurança, eu não vou cometer as falhas que essa pessoa está cometendo. Então, de fato, realmente são ações conscientes, né, que a gente faz por já ter vivenciado, por ter passado aquilo. Então, a gente não quer isso para os outros. Né? Aquilo que a gente não quer para nós, não quer para os demais. Né? Exatamente, Júlio. E veja bem, como se tornar mais inteligente emocionalmente? Primeiro é você... justamente, ver quais são suas crenças fortalecedoras, ver quais são suas crenças limitantes, né? Quais são as suas atitudes que você precisa mudar.
Lembra que você tem explosão? E eu vou contar uma coisa também de neurociência muito boa. A primeira coisa é a conscientização. Você tem que saber aonde que você precisa olhar por um outro prisma. E não se preocupe se o outro, a culpa é do outro. Né? Porque tem coisas que você é consequência, outras que você é causa. E todo mundo tem seus defeitos. E lembra, inteligência emocional não é você não ter defeitos disso. Tristeza, medo, raiva. É você controlar isso. Você não controla o que você sente, mas você tem que controlar as emoções desse sentimento. Um professor meu de MBA disse até que tem pessoas que controlam o que sente. Deve ser um monge tibetano, sei lá. É complicado, né? Sei lá. Mas enfim, depois da conscientização, você tem que ter a vontade de mudar. Normalmente essa vontade de mudar, ela não é uma vontade, ela é forçada, ela vem na dor. Mas dito isso, o segundo passo é buscar suporte. Seja na leitura, seja numa terapia, se for o caso, seja conversando com as outras pessoas, se entendendo também. E botar em ação. Porque tem muito plano engavetado que a pessoa não dá atenção. Boa. Temos tempo ainda, Júlio? Estamos para finalizar, Roberto. Vamos nas conclusões finais aí. Tá bom. Estamos chegando no nosso tempo. Olha só que interessante que eu vou contar ainda, falando sobre inteligência emocional, que o próprio Daniel Goleman colocou. A gente tem no cérebro várias conexões neurais. E essas conexões neurais, elas são diferentes, porque biologicamente nós somos diferentes, né? Tem uma glândula no cérebro chamada amígdala, não é a amígdala da garganta, chama amígdala. Acredite se quiser, é a glândula mais primitiva que nós temos. Ela é responsável pelas nossas emoções. E por que ela é a glândula mais primitiva? Ela tem basicamente 3 funções. Ela absorve a informação e ela fala para você, ó, ataca. Ou ela fala para você, ó, foge. Ou ela faz assim, congela. Basicamente isso. E por que ela é primitiva? Porque lá atrás, na época primitiva, vamos dizer, o cara tava lá caçando, sei lá, aparecia um leão. O que ele ia fazer? Cara, corre, ele via, corre, né? Aí ele tava caçando, ele via um lagarto ali, alguma coisa. Ele nem via se tinha pedra, se ele iria pegar o lagarto. E o congelar é quando ele não conseguia ter uma ação. A amígdala, ela processa isso e ela manda para um negócio chamado neocórtex frontal, que é o responsável pelo nosso pensamento lógico, pelo planejamento das nossas ações. E tem um fenômeno chamado o sequestro da amígdala. Olha isso. O que é isso? Gente, de novo, é neurociência, pesquisa isso aí. Entra, pesquisa. A amígdala retém a informação, ela não manda para o córtex. O que acontece? Você age pela emoção. Lógico que aquela época primitiva, você saía correndo, você subia na árvore e tal. Hoje não. Hoje você reage, você explode. Por isso que quando vem alguma coisa, o cara já sai batendo, o cara já sai grosso, falando grosso. E até em momentos perigosos, um assalto, Júlio. O cara aponta o revólver, o que a pessoa faz? Nossa, que pessoa burra, ela acelerou o carro. Não, ela teve um sequestro da amígdala. É neurociência isso. Ela acelerou porque a amígdala falou assim, ó, corre. Situação de perigo. Cara, e isso assim, quando a gente... Isso leva... Para a amígdala levar o negócio pro neocórtex frontal, leva 6 segundos mais ou menos. Precisou um cara dos Estados Unidos botar isso num livro, esse Daniel Goleman. Cara, ele vendeu 5 milhões de livros. 400 mil só no Brasil. Precisou ele colocar isso por uma ação que a tua avó já falava. Você nunca ouviu isso? Ó, você tá nervoso, conta até 10. Boa. Não é? Justamente, são 6 segundos que conta até 10, porque para você não... Pelo menos até 7 então, né, Roberto? No mínimo, 7, né? Mas às vezes a reação que você vai tomar, você não precisa tomar a reação na hora. Às vezes você dá um tempo, dá uma volta, né? A questão é, você não pode ser refém daqueles 6, 7 segundos. A atuação não pode ser naquele momento. Boa. Né? Quando a gente está falando de relações sociais, corporativas, não pode ter esse ímpeto. E vira e mexe a gente tem. Às vezes a gente tem só. Às vezes ele não transborda a mente, que é onde é o caos total. Ele fica só na mente e tem aquela sofrência. Mas você tem que poder colocar as coisas para frente para funcionar. Qual que é esse livro, Roberto? O nome dele, caso alguém se interesse? Tá aqui, ó. É do Daniel Goleman, né? Chama-se Inteligência Emocional. A inteligência
A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. É um livro de 370 páginas. Mas, cara, procura esse tema, que você tem muitos resumos, né? Muitas pessoas contando alguma coisa. Eu não li o livro inteiro, mas eu li bastante e li muitas coisas sobre o tema, né? Então, vale a pena. Eu tinha até outras coisas para falar, mas eu acho que por hoje a gente pode... Não temos mais tempo, né? O nosso tempo está encerrando aqui, beleza. Pessoal. A gente vai procurar fazer uma outra live sobre... A José colocou aqui, eu vou chorar no banheiro. Nada. Nós vamos fazer uma outra live, eu juro, porque nós vamos falar sobre características de pessoas, as principais, e a gente falou de crenças limitantes. Nós vamos falar de comportamentos limitantes. Gente, isso aí é botar o espelho na frente da gente. Quando eu entendi isso, eu vi assim o quanto que eu tinha ainda para caminhar. E é uma corrida sem linha de chegada. Mas é muito interessante, Júlio. Com certeza. Bom, pessoal, hoje, esse foi o convidado de hoje, né, o Roberto Gomes, aqui diretamente dos estúdios JCB. Estúdios JCB, né? Em mais uma live, trazendo um assunto interessante para vocês, né? Eu sou profissional da área de segurança do trabalho, Roberto profissional da área de RH. Eu procuro dar uma diversificada nos assuntos para não ficar de repente falando apenas sobre INR, né, segurança do trabalho. Eu acredito que é importante a gente escutar outros assuntos, né, entender outros assuntos que a gente vai aplicar na nossa profissão, aí, seja de técnico de segurança, seja de engenheiro de segurança, em qualquer lugar, inclusive na nossa vida pessoal. Né? Esse assunto aqui, poxa, está diretamente relacionado em qualquer área da nossa vida. Né? Lembrando que eu e o Júlio já somos parceiros aí há mais meses, né? Há uns 5, 6 meses já, exato, onde nós nos reunimos para fazer um curso de passo a passo de como conquistar sua vaga no mercado de trabalho. Um curso que ele já tinha um e-book sensacional e simplesmente nós fizemos uma parceria para complementar com essas questões comportamentais que são importantes, né? Então estamos no estúdio JCB, mas a parceria agradeço até pelo convidado, viu? Porque eu já tinha tanto aqui, que até os cachorros dele já gostam mais de mim do que deles. Mas a gente tem essa questão juntos, né? Que aborda muito isso, gente, sobre postura, comportamento em entrevistas e também que isso serve também para o dia a dia. Exato. E eu costumo falar o seguinte, às vezes você não precisa saber de tudo, e é até complicado saber de tudo. Poxa, né, entender esses assuntos, né? Essa pegada, por exemplo, né, da inteligência emocional, Roberto, eu tenho um amigo, né, da área de segurança do trabalho, que é o Anderson Brito, que fala muito sobre essas questões comportamentais, com um foco lá em SST, né, um cara que gera muito conteúdo relacionado a esse assunto. Mas assim, de repente você não tem às vezes até tempo para poder aprender tudo que existe nesse mundo. Não dá, infelizmente não dá, né? Inclusive na área de segurança do trabalho. Poxa, a área de segurança do trabalho é gigantesca. Se você for querer ser bom em tudo, você não vai conseguir. Eu falo muito sobre isso, a questão de nichar, né? Você de repente nichar, descobrir aquilo que você gosta e se dedicar para aquilo. Mas é importante você saber quem conhece daquele assunto. Eu preciso de alguém, eu não entendo muito de proteção respiratória, eu preciso de alguém nesse assunto. Poxa, tem lá a Georgia, né, amiga nossa, que é especialista no assunto. Olha, agora eu gostaria de tratar aqui sobre inteligência emocional ou alguma coisa relacionada às práticas de recursos humanos. Está aqui o Roberto Gomes, especialista no assunto. Enfim, eu acho que isso é importante, né, você conhecer as pessoas, daí a importância do networking, para poder te ajudar nesses momentos que você precisa. Né? Se você tem dúvida por onde começar, comece pela calçando as sandálias de humildade, né? E tentar ver aonde você pode melhorar em você, que vai refletir até no comportamento negativo do outro. Exato. Essa é a grande primeira sacada que tem que ter. A Isidoro comentou muito bom a abordagem desse tema. TST tem que saber um pouco de tudo. Exatamente. Tem que saber um pouco de tudo e depois você precisa nichar, né, para encontrar o seu mercado de atuação, onde você vai estudar e se tornar referência. Né? O Wagner colocou o seguinte: eu estou cansado de levar não em entrevistas de técnico de segurança. Então, isso aí, Wagner, precisamos entender qual a causa, né? Olha só, se ele está cansado de levar não em entrevistas, então quer dizer que ele está sendo chamado para entrevistas.
Correto, Roberto? Então a porta de entrada, que a gente, né, faz uma analogia aí ao currículo, o currículo é a porta de entrada. É o que te chama para a entrevista. Então o seu currículo, Wagner, provavelmente é um currículo bom. Agora, dali em diante, inclusive semana agora passada eu estava fazendo um curso, a pessoa me falou exatamente a mesma coisa. Eu sou chamado para entrevista, mas eu não passo. Então, de repente, você precisa desenvolver algumas técnicas para entrevistas, correto, Roberto? Veja bem, pode estar influenciando outras coisas. Por exemplo, o último salário que você ganhava era maior do que vai oferecer. Sei lá, pode ter esses nichos. Mas é o tal negócio, você não tem como mexer na reação do outro. Você tem como mexer a sua. Então é o seguinte, por que não verificar como que eu estou fazendo? Rever isso. Então, essa é uma dica focada nisso que vem bem a calhar. A inteligência emocional é isso, é você mudar o seu comportamento, suas atitudes, para que você tenha resultados diferentes, né? Mais agressivos. E nesse curso que você comentou, Roberto, ele faz abordagem relacionada aos processos de entrevistas? Experiência. Faz relação nesse curso? Faz, com certeza. Inclusive nesse curso aí a gente tem um guia de questões sensíveis, como responder. Eu e o Júlio a gente faz simulação de entrevista, de como é que é o certo e como que é o errado, né? É muito engraçado isso, porque isso é baseado em conhecimento empírico, cara. Foi 25 anos na área, o Júlio mais 17 entrevistando pessoas. Juntou tudo, os dois lados, né? Então tá bem completinho esse curso, modestamente. Exato. Tá bom? Você encontra esse curso, se você tiver interesse, né? Desde currículo, entrevistas, testes, inclusive, né, Roberto? Tem dentro do curso alguns modelos de testes, né? Inclusive, dentro desse curso, existe um outro curso, né, bem robusto, que é o curso Mestre LinkedIn. Inclusive, tem até alguns alunos que estão assistindo essa live aqui que já adquiriram esse curso. Na biografia do Roberto ou na minha biografia, você encontra o link, basta clicar lá e aí escolher a opção dentre as opções que aparecem, escolher lá o curso passo a passo para conquistar sua vaga no mercado de trabalho. Albertolina, sei lá, tá dizendo o Carlos Alberto. Carlos Alberto. Ele mudou, começou a agir de forma diferente para conseguir a vaga. Claro, boa. A questão do QI é interessante? Pode ser, mas o QI não sustenta. Veja, você tem que conquistar um negócio desde o começo, né? Porque ele não te garante também. Não garante. Ele, assim, às vezes ele vai abrir a porta, igual eu, um tempo atrás eu indiquei uma pessoa, um profissional, para uma vaga de técnico de segurança, ele foi chamado, né? Através dessa minha indicação foi, Júlio, eu vou então chamar a pessoa para entrevista, já que você está indicando e tal, eu já também analisei o currículo muito bom. É a porta de entrada, porém a pessoa não passou, né? A pessoa foi muito mal na entrevista, então o QI ajuda até nessa abertura da porta, né, Roberto? Agora dali para dentro, depende da pessoa. Eu não vejo que o cara, sei lá, de cada 10 indicações, sei lá, uma passa sem crivo nenhum. Não. Tô dizendo passar sem crivo, eu também acredito. Eu tô dizendo assim, dos últimos 10, nem sabe por quê, cara? Ninguém tá se comprometendo mais pelo outro. Exato. É aquele negócio, né, Roberto? Eu sempre falo isso, inclusive nós já fizemos um vídeo sobre isso, né? Existem dois tipos de QI, né? O QI, que é esse que a gente indica um bom profissional, e tem aquele QI que o cara é filho do dono. Aí beleza, esse passa sem crivo. Não, né? então o gerente indica um amigo e tal. Mas fora isso, não é aplicável, né? Galera, beleza. Muito obrigado pela participação novamente. Quinta que vem tem mais. Eu estou tentando fixar nesse horário toda quinta-feira às 8h30 da noite. Então já coloca na sua agenda aí, fecha sua agenda toda quinta-feira, 8h30. Eu vou estar fazendo uma live, seja sozinho, seja com algum convidado, diretamente aqui dos estúdios JCB. Valeu, galera. Grande abraço, boa noite, fiquem em paz. Até mais. E vamos que vamos.